Você não é quem pensa que é. Essa frase não foi feita para confortar, foi feita para romper. Porque no instante em que você acredita saber exatamente quem é, algo já começou a apodrecer em silêncio. A identidade que você defende com tanta convicção não nasceu dentro de você. Ela foi moldada lentamente, camada após camada, a partir de olhares que você nunca controlou, julgamentos que você nunca ouviu por completo e expectativas que você aprendeu a antecipar antes mesmo que fossem ditas. O que você chama de eu é, em grande parte, uma resposta. E toda resposta carrega uma pergunta não resolvida. Observe com honestidade. Quantas decisões você tomou hoje sem que ninguém estivesse presente? E quantas foram influenciadas pela simples possibilidade de alguém estar observando? Não é coincidência. A consciência humana desperta quando percebe que é vista. Antes disso, há apenas impulso. Depois disso, surge o personagem. E é aqui que começa o equívoco central da experiência humana. Acreditar que o personagem é a origem, quando, na verdade, ele é consequência. Eu afirmo algo que desconcerta porque toca um ponto sensível. Sua identidade não é construída por como você se vê, nem por como os outros o veem, mas por como você imagina que eles o veem. Essa diferença é sutil, mas devastadora. Não lidamos com fatos, lidamos com reflexos mentais. Uma palavra atravessada, um silêncio prolongado, um olhar mal interpretado, tudo isso se transforma em matéria-prima para a imagem que você cria de si mesmo. E essa imagem passa a governar suas emoções, suas escolhas e até aquilo que você acredita ser livre-arbítrio. É por isso que um elogio pode alterar seu estado interno por horas, enquanto uma crítica específica, vinda de alguém significativo, pode ecoar por anos. Não é o conteúdo da crítica que dói, é o que ela ameaça destruir, a versão de você que estava sendo sustentada até aquele momento. Cada interação social funciona como um ritual silencioso de confirmação ou negação da sua existência simbólica. Você entra em um ambiente não apenas com um corpo, mas com uma expectativa. Quem eu preciso ser aqui para continuar existindo do jeito que aprendi? Poucos percebem isso conscientemente, mas o corpo sabe. Ele se ajusta antes que a mente formule qualquer explicação. A postura muda, o tom de voz se adapta, certas palavras são escolhidas enquanto outras são engolidas, não por falsidade, mas por sobrevivência psíquica. A mente humana aprendeu, muito cedo, que ser rejeitado equivale a desaparecer. E desaparecer, para uma consciência social, sempre pareceu pior do que se deformar um pouco. Pergunte a si mesmo, e seja brutalmente honesto. Quem você seria se tivesse certeza absoluta de que ninguém jamais formaria uma opinião sobre você? Não uma resposta bonita, nem filosófica, uma resposta real. A dificuldade em responder já revela algo essencial. O eu que você conhece depende profundamente do espelho externo. Sem reflexo, ele vacila. Sem validação, ele se dissolve. Isso não é fraqueza individual, é estrutura da psique. Ao longo da história, diferentes tradições apontaram para esse mesmo núcleo. A psicologia o descreve, a filosofia o contorna, a metafísica o simboliza. O nome muda, mas o mecanismo permanece. O ser humano se reconhece por contraste, por retorno, por eco. Você fala esperando ouvir algo de volta, nem que seja silêncio. E até o silêncio é interpretado, sempre interpretado. Aqui surge a tensão que poucos encaram. Se sua identidade nasce da interpretação do olhar alheio, até que ponto ela é realmente sua? Quantas das suas convicções mais íntimas surgiram porque eram verdadeiras, e quantas surgiram porque eram necessárias para manter coerência diante dos outros? Você chama de personalidade aquilo que muitas vezes é apenas um acordo silencioso entre você e o mundo. Um pacto de aceitação mútua. Eu me apresento assim e você finge que isso é tudo que sou. Não há acusação nisso, há lucidez. Porque enquanto você não percebe esse mecanismo, ele governa você. Quando percebe, algo começa a se deslocar. Surge um desconforto sutil, quase imperceptível, mas profundo. A sensação de que existe mais em você do que aquilo que é visto, e, ao mesmo tempo, menos do que você defende. É nesse ponto que a curiosidade verdadeira nasce.
Não a curiosidade superficial sobre quem você realmente é, mas a inquietação mais perigosa. Quem você se tornou para continuar sendo aceito? Essa pergunta não busca a resposta imediata. Ela abre um espaço, um intervalo, e é nesse intervalo que a identidade começa a revelar sua natureza instável. Nada ainda foi desconstruído por completo, nada foi negado, apenas uma fissura foi criada. O suficiente para que você comece a perceber que o eu não é um bloco sólido, mas uma superfície sensível, constantemente redesenhada por forças que atuam de fora para dentro e de dentro para fora ao mesmo tempo. Guarde isso antes de avançar. Aquilo que você chama de quem eu sou pode não ser uma essência, mas um ponto de equilíbrio temporário entre expectativas, memórias e reflexos. E se isso for verdade, então o próximo passo não é descobrir um eu definitivo. É compreender quantos existem, quando surgem e por que você se apega tanto a apenas um deles. Você começa a perceber algo desconfortável quando presta atenção suficiente. Você não é uma pessoa única caminhando pelo mundo, mas um conjunto de versões que se ativam conforme o ambiente muda. Não é metáfora, é experiência diária. Basta lembrar da última vez que esteve com amigos diferentes no mesmo espaço. Em poucos minutos, seu corpo já havia decidido quem você seria ali. A forma de falar mudou, o humor mudou, até as histórias que você escolheu contar foram outras, não porque estivesse mentindo, mas porque cada grupo parecia exigir uma faceta específica de você. E sem perceber, você atendeu. No cotidiano, isso se manifesta de maneira simples. No trabalho, você escolhe palavras com cuidado excessivo, mede cada reação, controla gestos. Em casa, talvez se permita um silêncio que não ousaria sustentar em público. Com certos amigos, você exagera traços da própria personalidade, quase como se estivesse cumprindo um papel que já esperam de você. Em outros contextos, você se torna menor, mais contido, quase invisível. E tudo isso acontece sem planejamento consciente. A mente já aprendeu quais versões funcionam melhor em cada cenário. O preço disso só aparece depois. Existe um momento específico em que essa fragmentação se revela com clareza perturbadora. Quando duas pessoas que conhecem versões muito diferentes de você se encontram ao mesmo tempo. De repente, você sente um curto-circuito interno. Não sabe qual tom usar, qual postura sustentar, qual história contar. Cada palavra parece arriscada, cada gesto excessivo ou insuficiente. Surge uma autoconsciência aguda, quase dolorosa, como se você estivesse sendo observado por dentro. A sensação é de estar fora do próprio corpo, tentando dirigir algo que antes funcionava no automático. Esse desconforto não vem do medo de julgamento apenas, ele nasce do conflito de versões. Você percebe, ainda que de forma confusa, que não consegue ser todas elas ao mesmo tempo, e isso ameaça uma crença silenciosa que você carrega há anos. A ideia de que existe um eu verdadeiro coerente por trás de tudo. Quando as versões entram em choque, essa ideia começa a rachar, e o que aparece no lugar não é clareza, mas estranheza. Observe como isso se estende até situações banais. Um comentário casual feito por alguém próximo pode ecoar por horas na sua mente. Você revive a cena, reinterpreta tons, imagina intenções. Será que ele me vê assim? Foi isso que eu transmiti? Em outros momentos, você se pega antecipando reações antes mesmo de agir. Não fala algo porque imagina como soará. Não age porque prevê como será interpretado. Grande parte da sua vida acontece nesse espaço invisível entre o que você é e o que imagina que os outros percebem. Aqui surge um detalhe inquietante. Essas versões de você não existem de forma abstrata, elas têm peso emocional real. Quando alguém o trata como se fosse incapaz, algo dentro de você se contrai. Quando o tratam como alguém confiável, algo se expande. Mesmo que você discorde racionalmente dessas percepções, o corpo reage, porque em algum nível a mente registra essas versões como possibilidades de existência. Você começa a se ajustar a elas pouco a pouco, até que se tornam familiares. É assim que a fragmentação se instala sem alarde. Não há um momento claro em que você se perde. Há apenas pequenos ajustes contínuos, um limite que você deixa de impor, uma opinião que você suaviza, um impulso que você reprime porque não combina com a imagem que esperam de você.
Quando percebe, já não sabe dizer onde termina a adaptação saudável e onde começa o esvaziamento. E o mais curioso, quanto mais você tenta se definir, mais confusas essas versões se tornam. Existe algo quase paradoxal nisso tudo. Ao mesmo tempo em que você sente que há muitas versões de você espalhadas por aí, nenhuma delas parece completa. Cada uma captura apenas um ângulo, uma função, um recorte. Ainda assim, você investe energia tentando mantê-las coerentes. Como se estivesse administrando personagens paralelos, todos exigindo consistência, todos precisando ser reconhecidos para que você sinta que existe de forma estável. Talvez por isso, o cansaço social não venha da interação em si, mas da manutenção dessas múltiplas imagens. Não é só estar com pessoas, é sustentar expectativas diferentes, histórias diferentes, papéis diferentes. É lembrar quem você é para cada um, é evitar contradições que revelem que essas versões não se encaixam perfeitamente. E então surge uma pergunta que raramente é formulada em voz alta. Se cada pessoa carrega uma versão diferente de você, qual delas tem mais poder sobre sua vida? Aquela que você prefere? Aquela que mais se repete? Ou aquela que mais o afeta emocionalmente? A resposta não é confortável, porque aponta para algo que você talvez evite encarar. Algumas versões de você, criadas por outros, acabam moldando suas escolhas mais do que a imagem que você faz de si mesmo. Essa percepção muda a forma como você olha para suas relações. Começa a notar como certas pessoas parecem ativar comportamentos automáticos em você, como se, ao entrar em contato com elas, você fosse puxado de volta para uma versão antiga, já conhecida, mesmo que ela não represente mais quem você sente que está se tornando. E por conveniência ou medo, você permite. Porque explicar mudanças dá trabalho, porque sustentar uma nova versão exige confronto. Nada disso acontece por acaso. Existe um mecanismo psicológico operando em silêncio, organizando essas versões, reforçando algumas e enfravecendo outras. Você ainda não o vê com clareza, mas já sente seus efeitos. A fragmentação não é o fim do caminho, é apenas o sinal de que algo mais profundo está em jogo. Algo que começa a se revelar quando você percebe que não está apenas reagindo às pessoas, mas aos espelhos que elas lhe oferecem. E alguns desses espelhos não refletem, distorcem. Existe um momento silencioso em que você percebe que não está apenas convivendo com pessoas, mas com imagens que elas projetam de você. Não é algo explícito, não há avisos, é um ajuste fino, quase invisível, que acontece dentro da mente. Você entra em um ambiente e, antes mesmo de falar, algo em você já começou a se alinhar. Não com o que você sente, mas com o que acredita que será reconhecido. Esse ajuste não é racional, ele acontece abaixo da linguagem, no território onde a identidade ainda é instinto. O mais inquietante é que esses reflexos não vêm apenas de fora, eles se instalam dentro de você e passam a operar como referências internas. Aos poucos, você começa a se observar pelos olhos dos outros, mesmo quando está sozinho. Rever conversas que já acabaram, antecipar diálogos que talvez nunca aconteçam. Corrige mentalmente atitudes passadas, como se ainda estivesse sendo avaliado. O espelho externo se torna um espelho interno, e nesse ponto, a percepção já não é livre, ela está condicionada. Se você parar agora e observar com atenção, quantas das suas escolhas recentes foram realmente espontâneas? Quantas surgiram sem a preocupação silenciosa de como seriam interpretadas depois? A psicologia descreve esse processo como uma resposta adaptativa, e eu prefiro chamar de espelhamento contínuo. Você não apenas reage ao mundo, você se recalibra a cada interação. E quanto mais importantes são as pessoas ao seu redor, mais forte é o reflexo que elas produzem. Um olhar neutro de um estranho passa rápido. Um olhar ambíguo de alguém significativo permanece. Ele se infiltra, começa a influenciar como você se posiciona, como se expressa, até como interpreta a própria memória. Há algo pouco discutido aqui. Nem todos os espelhos refletem com a mesma nitidez. Alguns ampliam traços que você quase não reconhece. Outros distorcem aspectos que você tenta esconder. E há aqueles que devolvem uma imagem tão convincente que você começa a acreditar que ela é mais real do que a sua própria experiência interna.
É assim que certas identidades se solidificam, não porque são verdadeiras, mas porque são constantemente confirmadas. Você já percebeu como algumas pessoas parecem te conhecer melhor do que você gostaria? Ou como certas relações parecem reduzir você a uma única característica, ignorando todo o resto? O desconforto que surge aí não é apenas emocional, é a sensação de estar sendo visto de forma incompleta e ainda assim tratado como se aquilo fosse o todo. Quando esse processo se repete por tempo suficiente, algo curioso acontece. Você passa a se antecipar ao espelho. Antes mesmo que alguém espere algo de você, você já entrega. Antes que uma expectativa seja verbalizada, você a cumpre. Isso cria uma ilusão perigosa de harmonia social, mas cobra um preço alto. A identidade deixa de ser um campo aberto e se transforma em um corredor estreito, onde só cabem comportamentos já validados. Em que momento você começou a agir para evitar a fricção e não para expressar o que realmente percebe ou sente? Existe uma virada sutil quando você percebe que o espelho não é neutro. Ele não apenas mostra, ele influencia. Cada reflexo recebido altera levemente a forma como você se reconhece. Com o tempo, você já não sabe dizer se certas características surgiram de dentro ou foram aprendidas como resposta. O eu passa a ser uma colagem de retornos externos, organizados de modo a parecer coerentes. E o mais intrigante é que esses reflexos não vêm apenas de fora, eles se instalam dentro de você e passam a operar como referências internas. Aos poucos, você começa a se observar pelos olhos dos outros, mesmo quando está sozinho. Rever conversas que já acabaram, antecipar diálogos que talvez nunca aconteçam. Corrige mentalmente atitudes passadas, como se ainda estivesse sendo avaliado. O espelho externo se torna um espelho interno, e nesse ponto, a percepção já não é livre, ela está condicionada. Se você parar agora e observar com atenção, quantas das suas escolhas recentes foram realmente espontâneas? Quantas surgiram sem a preocupação silenciosa de como seriam interpretadas depois? A psicologia descreve esse processo como uma resposta adaptativa, e eu prefiro chamar de espelhamento contínuo. Você não apenas reage ao mundo, você se recalibra a cada interação. E quanto mais importantes são as pessoas ao seu redor, mais forte é o reflexo que elas produzem. Um olhar neutro de um estranho passa rápido. Um olhar ambíguo de alguém significativo permanece. Ele se infiltra, começa a influenciar como você se posiciona, como se expressa, até como interpreta a própria memória. Há algo pouco discutido aqui. Nem todos os espelhos refletem com a mesma nitidez. Alguns ampliam traços que você quase não reconhece. Outros distorcem aspectos que você tenta esconder. E há aqueles que devolvem uma imagem tão convincente que você começa a acreditar que ela é mais real do que a sua própria experiência interna. É assim que certas identidades se solidificam, não porque são verdadeiras, mas porque são constantemente confirmadas. Você já percebeu como algumas pessoas parecem te conhecer melhor do que você gostaria? Ou como certas relações parecem reduzir você a uma única característica, ignorando todo o resto? O desconforto que surge aí não é apenas emocional, é a sensação de estar sendo visto de forma incompleta e ainda assim tratado como se aquilo fosse o todo. Quando esse processo se repete por tempo suficiente, algo curioso acontece. Você passa a se antecipar ao espelho. Antes mesmo que alguém espere algo de você, você já entrega. Antes que uma expectativa seja verbalizada, você a cumpre. Isso cria uma ilusão perigosa de harmonia social, mas cobra um preço alto. A identidade deixa de ser um campo aberto e se transforma em um corredor estreito, onde só cabem comportamentos já validados. Em que momento você começou a agir para evitar a fricção e não para expressar o que realmente percebe ou sente? Existe uma virada sutil quando você percebe que o espelho não é neutro. Ele não apenas mostra, ele influencia. Cada reflexo recebido altera levemente a forma como você se reconhece. Com o tempo, você já não sabe dizer se certas características surgiram de dentro ou foram aprendidas como resposta. O eu passa a ser uma colagem de retornos externos, organizados de modo a parecer coerentes.
E o mais intrigante é que esses reflexos não vêm apenas de fora. Eles se instalam dentro de você e passam a operar como referências internas. Aos poucos, você começa a se observar pelos olhos dos outros, mesmo quando está sozinho. Rever conversas que já acabaram, antecipar diálogos que talvez nunca aconteçam. Corrige mentalmente atitudes passadas como se ainda estivesse sendo avaliado. O espelho externo se torna um espelho interno, e nesse ponto, a percepção já não é livre, ela está condicionada. Se você parar agora e observar com atenção, quantas das suas escolhas recentes foram realmente espontâneas? Quantas surgiram sem a preocupação